A paz do Senhor, meus irmãos. Neste vídeo nós queremos falar sobre um assunto muito importante no dia de hoje. Interpretação bíblica. Estou aqui com o missionário Gessé Cardoso, da cidade de Irani. A paz do Senhor, missionário Gessé. Paz do Senhor, missionário Anderson e a todos que estão ouvindo aí. Primeira pergunta, missionário Gessé. Qual a importância da interpretação bíblica e as consequências da falta dela? A importância da interpretação bíblica é que nós teremos uma base sólida para a nossa vida cristã. Saber ler e interpretar corretamente a Bíblia Sagrada, entramos então no que Jesus falou, Mateus capítulo 7, que aquele que lê, aquele que interpreta bem, aquele que ouve as palavras do Senhor, ouve e leitura ali é sinônimo, esse é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre uma rocha, né? Então, essa casa está bem firmada. Então a nossa vida cristã só estará bem firmada, nossa vida espiritual estará bem firmada após uma leitura e interpretação correta da Bíblia Sagrada. As consequências negativas são que, se não há um conhecimento bíblico por parte da própria pessoa, precisa-se necessariamente andar pelo que os outros dizem. Tem que andar pelo que os outros pensam, porque como não há uma interpretação e uma definição própria a respeito da Bíblia Sagrada, precisa-se necessariamente estar andando pela cabeça dos outros. Tem que usar aquilo que os outros acham que é, tem que achar certo o que os outros acham que é certo, tem que achar o que é errado, né? Tem que achar errado o que os outros acham que é errado, tem que andar pela mente dos outros. Então essas são as consequências negativas de uma pessoa que não tem uma interpretação própria da Bíblia Sagrada, né? Essa é muito importante, por isso é muito importante nós termos uma interpretação própria. Só um acréscimo aqui, missionário Gessé. Eu vejo hoje que existe muitas seitas e heresias, muitas heresias, na verdade, e seitas, igrejas com doutrinas falsas, distorções da palavra de Deus, e em todas elas nós vamos chegar no mesmo resultado, que todas elas usam a Bíblia para essas heresias, para essas seitas usam a Bíblia como base para suas heresias, em alguns pontos como base, mas todas elas interpretam de forma equivocada, de forma errada, algum determinado texto da Bíblia Sagrada. E isso eles acabam usando como uma das bases para a sua seita, para a sua heresia. Então é importante a gente interpretar a Bíblia Sagrada para a gente não cair em ensinamentos falsos, falsas doutrinas, falsos ensinamentos da palavra de Deus. Missionário Gessé, o gênero, como a gente interpreta a Bíblia usando de forma adequada o gênero literário da Bíblia Sagrada? O gênero literário é a forma com que a Bíblia foi escrita, né? A Bíblia é dividida em partes. Não são colocados os livros de forma aleatória ou não foram colocados de forma aleatória. A Bíblia foi organizada, né, especialmente no Concílio de Nicéia, de forma organizada por gênero literário, ou seja, a forma com que aquele livro está escrito. Nós temos algumas divisões, como, por exemplo, os primeiros 5 livros da Bíblia, o gênero literário dele é lei, são as leis de Deus que são escritas ali. De Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São as leis de Deus sendo ordenadas, sendo escritas, sendo expostas para o povo. Então, chamam de Pentateuco também. Penta é 5, Teuco é livro, os primeiros 5 livros da Bíblia, tá? Essa divisão. Depois nós temos os livros históricos, né? De Josué em diante, nós temos os livros históricos, até o livro de Jó. O livro de Jó até Cantares, nós temos os livros poéticos, são poesias escritas, não são escritas, a maioria dos textos, especialmente os salmos, não são literais, né? São poesias, o famoso Salmo 23. Né? É uma poesia, né? É um inário. Depois nós temos os profetas, com a subdivisão de profetas maiores e menores. Maiores aqui não são as estaturas, né, de cada um, é o tamanho do livro. Os profetas menores têm um livro menor a partir de Oséias, né? A partir de Oséias os profetas menores, até Malaquias. Depois nós temos os evangelhos, né? Vai anotando aí essas divisões para você conseguir entender depois o que está sendo escrito na Bíblia. Temos os evangelhos, temos 4 também,
e 3 deles são sinóticos ou parecidos, né? Mateus, Marcos e Lucas. O livro de João se destaca de forma diferenciada, né? Se apresenta de forma diferente. Muita pouca coisa do que está nos outros livros está no livro de João. Depois nós temos um livro histórico, que é o livro de Atos. É um livro histórico, que está contando a história do início da igreja. Depois nós iniciamos as cartas de Paulo, e depois nós temos também as cartas pastorais dos outros apóstolos, como Pedro, como João, Tiago, Judas. Judas ali é um irmão de Jesus. E depois nós temos um livro escatológico, escatologia, a doutrina das últimas coisas. Não é que tudo que está escrito no livro de Apocalipse vai acontecer no futuro, mas a maioria das coisas se interpreta de forma futurística, por isso escatológico. Assim a Bíblia foi organizada. Muito bem mesmo. Segundo o missionário Jessé, como que a gente define o contexto imediato e geral? Contexto imediato é o versículo que vem antes e o versículo que vem depois, né? Por exemplo, do versículo 10, o imediato é o 9 e o 11. Esse é o contexto imediato. Para se entender um texto, precisa-se entender ou ler o contexto imediato. As heresias, elas estão todas em versículos isolados. Os falsos ensinamentos estão todos em versículos isolados. Você pega um versículo só, separa ele, tira ele do seu contexto imediato e do seu contexto geral. O contexto imediato é os versículos que antecedem e que procedem. E o contexto geral são os capítulos e até livros anteriores e posteriores. As heresias são formadas nos textos que são tirados do seu contexto. Por isso a importância de interpretar o texto bíblico, o versículo 10, interpretar o versículo 10 baseado no versículo 9 e no versículo 11. Eu sempre dou um exemplo de 1 Coríntios 1:9. Esse é um dos textos que é mais feito, é mais interpretado de forma errada. É um dos mais, né? Melhor dizendo. A Bíblia diz aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem. Algumas interpretações desmente, né? É aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Aí muitas pessoas colocam esse texto de forma futurística, que isso que Deus tem preparado é no futuro. É o céu, por exemplo. Mas não, o próximo versículo 10 diz assim: mas Deus nos revelou. Então, aquilo que os homens que não são crentes, que não aceitaram Jesus, não viram, não ouviram e não subiu ao coração do homem, é o que Deus nos revelou. Então, para nós é revelado. E o contexto ali está falando da obra do Espírito Santo. Né? A obra do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo em nós, não é revelado para aqueles que não são crentes. São para nós. Mas Deus revelou. O versículo 10 explica o que é que o ouvido não ouviu, o que é que não subiu o coração do homem, o que é que os olhos não ouviram. O versículo 10 explica isso. Né? Então, a interpretação do texto é sempre baseada no seu contexto imediato e geral. Missionário Jessé, agora por último, a gente vai falar sobre, ou melhor, a gente vai aqui comentar sobre a diferença da exegese e da exegese. E a importância para nós que somos pregadores de entendermos essa diferença e pregarmos da maneira certa, que aqui o missionário vai falar sobre a exegese, onde a gente vai ser fiel àquilo que as Sagradas Escrituras revelam ou querem no seu texto dizer a nós. É pregar e entender, né? Interpretar a Bíblia Sagrada de forma correta. Exegese é você fazer esse exercício que eu acabei de citar. Ler o texto baseado no seu contexto e ler o texto com os olhos do gênero que ele foi escrito. Se foi escrito de forma poética, então é poesia, não foi interpretado de forma literal. O literal é a história. Vai falar da história de Davi. O que está acontecendo ali é literal. O gigante ali é literal. Né? Claro que a aplicação pode ser figurada, mas a interpretação é literal. E tem mais uma coisa que eu quero falar aqui, que a interpretação só existe uma. Não existe duas interpretações de um texto. Aplicações são diferentes. A aplicação são as mais variadas, pode ter 200 interpretações do texto. Eu mesmo já preguei em textos que já preguei 10 mensagens diferentes, 10 aplicações diferentes, mas a interpretação é só uma. Eu uso muito Josué capítulo 1, por exemplo. É um dos textos que eu mais prego é Josué capítulo 1. E a aplicação de Josué capítulo 1 eu já fiz várias, mas a interpretação é só uma.
Josué está ali, ele é o sucessor de Moisés, está ali precisando ser encorajado por Deus. Né? A interpretação é só uma, mas a aplicação, aí são as mais variadas. Um outro exemplo é o Vale de Ossos Secos, da visão de Ezequiel. Né? A interpretação está jogando para aqueles dias, né? Onde Israel estava lá cativo. E normalmente muitas pessoas vão ler aquele texto, vão interpretar, jogam para o dia de hoje. Não, a gente pode usar aquilo como uma aplicação para os dias de hoje, mas a interpretação do texto está jogando para os dias de Israel que estavam vivendo o cativeiro. E Deus está falando para os israelitas. Poucas coisas se aplicam somente para aqueles dias do texto escrito. Poucas coisas. A maioria delas é aplicável, totalmente aplicável para os nossos dias. Mas a interpretação tem que ser baseada no tempo que ela foi escrita. Só uma interpretação, não existe duas. Todo texto tem só uma interpretação. Então, a exegese vai te fazer isso, vai fazer você interpretar o texto de maneira correta. Né? Exegese significa extrair do texto. Você extrai do texto o que ele quis dizer. A exegese é você colocar no texto aquilo que você acha. Você lê o texto, lê o versículo, e você acha que aquele texto está falando a respeito de alguma coisa, e então você aplica o texto, ou até interpreta, ou interpreta e aplica, as duas coisas juntos, baseado naquilo que você pensa, sem se dar conta do contexto. E eu uso aqui, de novo, o texto ali de Coríntios que fala que aquilo que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, nem subiu o coração do homem. Se você não entender o contexto, você pode aplicar para o céu, você pode aplicar para os dias que virão futuramente, você pode fazer as diferentes aplicações e até interpretações do texto, só que nenhum deles vai estar certo, porque você vai estar colocando no texto aquilo que você pensa. Isso é exegese, é o pior erro que existe. Todas as heresias nascem da exegese. O herege lê o texto e pensa a respeito do texto alguma coisa e começa a aplicar como verdade. Então, exegese é extrair do texto o que ele quis dizer, baseado no seu contexto, e a exegese é eu ler o texto e colocar no texto o que eu acho que o texto está querendo dizer. Agora, outra coisa interessante para falar aqui é você se esforçar para ler a Bíblia toda. Nós só vamos conseguir ter uma noção correta da Bíblia se nós lermos a Bíblia inteira. A gente chama de conhecimento panorâmico. Tem pelo menos um conhecimento panorâmico da Bíblia. Precisa-se ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Outra coisa, tem gente que diz assim, eu não leio a Bíblia porque não entendo. Procura uma versão mais fácil. Tem, por exemplo, a NTLH, a NVI, NVT, são versões que são totalmente acessíveis e que dão um entendimento melhor. Procura comentários bíblicos, né, na internet, compra comentários bíblicos, procura uma loja evangélica, de livraria evangélica, compra comentários bíblicos e leia até entender. Não, mas se eu ler, eu não entendo. Eu sempre digo assim, não, você não entende porque não lê. É diferente. Lê o texto, não entendeu, larga a Bíblia e diz, não entendi isso aqui, vou parar de dizer. Não, muito pelo contrário, fica ali até entender. Né? Procura comentários, procura auxílio, procura ajuda. E deixa eu te dizer, procura ajuda do seu pastor, do seu obreiro local. É eles que vão dar a interpretação correta a respeito da visão que a igreja tem daquele texto. Se você procurar um pastor de outra igreja, a interpretação dessa igreja pode ser totalmente diferente, né, daquilo que é. Por exemplo, nós somos assembleianos. Né? Eu já tive que conversar com assembleianos que estavam escutando os adventistas e não comia mais carne de porco. Não comia mais carne de porco, não comia mais determinado tipo de peixe, está lá em Levítico capítulo 11, né? Um monte de regras que nós, assembleianos, entendemos que era específico para aquele tempo, para aquele povo, né? Que não se aplica mais para o dia de hoje. Dentro do que eu falei antes, que poucas coisas se aplicam para o dia de hoje, que não se aplicam para o dia de hoje, esse é um dos poucos. Essa questão da comida não se aplica para os dias de hoje. Aí essa pessoa estava escutando os adventistas e interpretar a Bíblia e depois veio me questionar. Eu disse, não, tem que procurar um pastor assembleiano, tem que procurar um obreiro assembleiano e esse vai te auxiliar. Então, se você tem dificuldade de ter comentário bíblico em casa, tem dificuldade de entender um texto, procura o seu obreiro, procura o seu pastor, leva a Bíblia junto e diz, pastor, estou tendo dificuldade de interpretar esse texto, tenho certeza que o seu pastor vai te dar um maior auxílio. Outra coisa importante, a geração de hoje gosta muito de buscar na internet respostas para perguntas que não entendem, principalmente bíblica. Cuide de quem você está vendo esses vídeos.
Busque ver quem é esta pessoa que você está assistindo. Muitas vezes é um cara proveniente de uma seita, de um pensamento completamente oposto daquilo que a Bíblia Sagrada defende, e você está dando ouvido a isso. Então busque conhecimento. Outra questão aqui que o missionário falou sobre a gente ler e não entender. É interessante que a pessoa que faz a faculdade lá sobre qualquer outro assunto ou profissão, não entende muitas vezes, não entende o que está lá no livro. Ou não entende de primeira. primeira, Não entende de primeira. Mas porque tem que se formar, ele lê até entender. E ele vai ter que... Agora, por que a Bíblia Sagrada a gente tem que ler e entender de primeira? Tem texto Se que... qualquer coisa que você vai estudar, você tem que se aprofundar para poder entender, a Bíblia Sagrada não é diferente, tá? Então, por isso que muitas pessoas lêem e acham que não entendem, porque querem que esteja pronto ali de primeira, e não é assim que funciona. Amém, meus irmãos? Amém, missionário? É isso aí. Então, Deus abençoe a todos. Guarde esse ensinamento de hoje e busque cada dia mais ler e entender e interpretar a Bíblia Sagrada da forma correta. Deus abençoe a todos. Amém.